Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mengão em Cortes. Pessoal, já peço a você que não é inscrito no canal que tá vendo esse vídeo, por gentileza nos ajude, vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilha. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você torcedor rubro-negro que quer saber das notícias do Flamengo, aqui é o local correto, certo? Aqui a gente faz aqueles melhores cortes dos melhores programas esportivos. E no vídeo de agora, no vídeo de hoje, nós vamos ter um corte aqui do programa Futebol 360 da ESPN. Os créditos vão estar aí na descrição. Se você não é inscrito na ESPN, o link vai estar aí embaixo. Mas antes da gente ver aqui o que foi que eles falaram sobre Flamengo 3 Internacional 1, um jogo que colocou aí o Flamengo, confirmou, né, a liderança isolada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Antes da gente ver o que eles falaram, vamos aqui falar um pouco sobre o patrocinador, o novo patrocinador master do Mengão, né? Então, para você que ainda não sabe, o Flamengo fechou aí um contrato com a Betano, é isso mesmo. A Betano aí, que também é patrocinadora do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, fechou aí um contrato milionário e tem aí umas bonificações, né, nesse contrato que pode chegar aí a ser um contrato bilionário, né? Mas de fato existe aí um contrato e eu quero ler aqui para você o valor exato que o Flamengo acertou com a Betano, né? O valor exato do novo patrocinador master do Flamengo é de 268,5 milhões fixo por mês, certo? O contrato ele terá uma duração de 40 meses, com início no dia 1º de setembro. Então, pela primeira vez, isso é um detalhe muito importante, pela primeira vez o clube terá um contrato de patrocínio master superior ao contrato dos direitos de transmissão. O Fla deve receber pouco mais de 200 milhões de TV em 2025 e o patrocinador master vai pagar aí 268,5 milhões, 68,5 milhões a mais no patrocinador master fixo por mês do que a mais, né, 68,5 milhões a mais do que o valor que o Flamengo recebe dos direitos de transmissão. Olha só, é muita grana. É muita grana. E se a diretoria do Flamengo souber administrar esse valor, o Flamengo já é uma potência, né, vai se tornar muito melhor. Mas enfim, o rubro-negro recebia cerca de 145 milhões por ano do patrocínio master anterior, né? E agora vai receber aí 268,5 fixo por ano, certo? Por ano. Se eu falei por mês, me perdoe, mas é por ano, beleza? Então vamos lá. Lembrando que a descrição aí de todos os créditos de imagens aí de jogo que vai passar também é da Sport TV, certo? Mas o programa aí, os créditos vai estar todo aí na descrição, tanto da ESPN como da Sport TV. Sem mais delongas, vamos ver aqui o que eles falaram sobre o jogo de ontem. Flamengo 3, Internacional 1. Com Inter e Flamengo, segundo confronto, e vem aí o terceiro nessa semana, valendo a vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Ontem, mais uma vez, deu Flamengo com 2 gols do Pedro, e a gente vai para Porto Alegre agora com Gustavo Berton. Está em frente ao gigante da Beira-Rio e vai trazer para a gente informações desse confronto. Bom dia, Berton, sempre bom tê-lo conosco, amigo. Tudo bem, Abel? Prazer sempre é meu participar contigo, com todo mundo aí da bancada. Pois é, tô aqui no Beira-Rio, que é o palco, né, dessa semana, jogo no Campeonato Brasileiro, jogo pela Libertadores da América, entre esses dois times que vêm se enfrentando já desde a semana passada e até agora só deu Flamengo, né? Vamos ver se no último jogo vai ser a primeira vez, talvez, Abel, que se vencer um jogo, o torcedor esqueça outros dois. Tô falando do torcedor do Internacional, que até agora perdeu os 2 jogos, mas se vencer o jogo da quarta-feira e classificar, obviamente,
aí vai esquecer tudo, esquece que perdeu semana passada, esquece o que fez ontem no Campeonato Brasileiro, né, que não deixou de ser algo que o torcedor não gostou, mas para isso vai ter que passar de fase. O Inter arrumou essa bronca para ele mesmo, né? Principalmente depois do jogo de ontem, onde o técnico Roger Machado colocou um time completamente reserva, somente o Aguirre de titular, ainda assim deslocado pela esquerda. E a verdade é que o Flamengo passeou no estádio Beira-Rio, né? Foi praticamente um treino de luxo, um coletivo do Flamengo. Com 11 minutos estava 2-0, 2 gols do Pedro. O Plata fez um gol também de coletivo de treino na segunda etapa. E o Inter só conseguiu reagir um pouco no final quando o Roger colocou alguns titulares, né? Colocou o Bernabé, colocou o Thiago Maia, o Wesley, o próprio Ricardo Matias, enfim, né, jogadores que depois entraram e conseguiram dar uma cara melhor para o time do Internacional. Bom, vai ser bem diferente na quarta-feira, né? O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. O Felipe Luiz chegou a dizer assim, ó, até a bola da Libertadores ela é diferente, e realmente ela é completamente diferente. O ambiente vai estar diferente, o estádio vai estar diferente, o time do Internacional vai ser completamente outro, né? O Roger vai voltar com os jogadores principais, mas a verdade é que o Inter deu uma esvaziada no jogo do final de semana para ter mais força nessa quarta-feira, tentar mobilizar o torcedor. Não sei se a forma como aconteceu a derrota, se ela não deixa um anticlímax para o torcedor do Internacional. Inclusive foi a minha pergunta para o Roger, depois a gente até vai ouvir os personagens dessa partida, né? Tanto o Roger quanto o Felipe Luiz, que falaram depois do jogo, enfim, mas o Roger acredita que não. O fato é que a gente vai ter um jogo completamente diferente, com o Flamengo com uma moral muito elevada, o Felipe Luiz falou sobre isso, e o Inter tentando se remobilizar, trazendo de volta os seus dois jogadores. Dá para ouvir agora, Bel, esses dois treinadores falando a respeito desse jogo de domingo e também, claro, já projetando a quarta-feira, uma coisa está sempre ligada à outra. Vamos ouvir o Roger e Felipe Luiz falando a respeito dessa partida aqui no estádio Beira-Rio e já projetando também a quarta-feira. Claro que o resultado em casa sempre, o resultado de derrota em casa sempre acaba deixando os jogadores mais decepcionados. Porém, a gente entende que com o jogo na quarta-feira por outra competição e já tendo vivido cenários semelhantes, né? Na véspera do jogo contra o Nacional também usei uma equipe alternativa e tivemos um resultado ruim. Isso nos deu iniciativas diferentes, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente. E acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. Tá aí, né, os dois técnicos falando por que foi importante para o Flamengo, né? O Pedro fez 2 gols, obviamente. Jogadores como De La Cruz, Danilo, Arrascaeta voltaram a jogar no time do Flamengo. O Carrascal teve uma minutagem um pouco também maior nesse jogo. Quer dizer, o Felipe Luiz pôde testar alguns jogadores que vinham se recuperando de lesão, algumas novidades como o Carrascal, que fez poucos jogos com a camisa do Flamengo. Enfim, o Flamengo resgata também ainda mais a sua autoestima para o jogo de quarta-feira. E para o Internacional, o Roger também testou algumas coisas, talvez até tenha passado um pouco despercebido, mas ele testou, por exemplo, o Borré e o Ricardo Matias lá na frente. Aliás, eram os dois jogadores que estavam na bola quando o Inter chega ao seu gol. Algumas alternativas que, quem sabe, ele pode tentar utilizar nessa partida, e descansou também seus principais jogadores. E o Inter vai tentar resgatar o Carboneiro. Só para vocês terem uma ideia, o Carboneiro está treinando em 3 turnos. Treinando não, fazendo recuperação. De manhã e de tarde ele faz no clube e à noite ele faz em casa, com seu fisioterapeuta particular, para tentar pelo menos estar à disposição do Roger para esse jogo de quarta-feira. E aí o Inter vem com todo mundo à disposição, obviamente o mercado está fora, o zagueiro, enfim, mas pelo menos do meio para frente aí o Roger com mais alternativas para tentar reverter esse resultado de 1-0 que o Flamengo construiu lá no Maracanã, Abel. Panorama completo trazido pelo Gustavo Berton. Antes de me despedir do amigo, como é que está a temperatura aí na capital gaúcha? Muito frio por aí, Berton? Não, essa semana deu uma amenizada, Abel. Agora está abrindo até um solzinho, o dia começou meio nublado, deu uma amenizada na temperatura. Semana passada fez frio, é verdade. Essa semana promete ter aquele que a gente chama de veranico, né? Uma semaninha aí que o frio dá
uma amenizada. Mas Beira-Rio é sempre Beira-Rio. Aqueles colegas que estão vindo para fazer essa grande cobertura que a gente vai ter, eu costumo trazer casaco para o Beira-Rio até no verão. Às vezes está 40 graus em Porto Alegre, eu trago sempre um casaco para cá, porque ele tem esse nome, Abel, pasme, tá? Porque ele fica à beira do rio. Por isso que é Beira-Rio. Então o vento sopra e o Beira-Rio sempre faz um friozinho à noite. Então, aqueles colegas que estão vindo, essa grande cobertura que a gente vai ter na ESPN, traz aquele casaquinho que nunca é demais se tratando de Beira-Rio. Só para completar, você falou, eu já fui pesquisar aqui, ó. Temperatura no momento em Porto Alegre, 17 graus. Para o Berton, que é gaúcho... Tá bom. Tá ótimo, tá lindo. Por exemplo, para o Eugênio, que é carioca, o Eugênio estaria de gorro, de cachecol. Abel, eu sou carioca, mas eu vivo em São Paulo, 17 graus tá uma maravilha. Ah, é? 17 graus tá ótimo. O nosso câmbio aqui tá bom. Obrigado, Berton. Boa semana para você, amigo. Valeu, Abel. Abraço para ti, abraço para todo mundo aí. Passei de camiseta, sem manga, bermuda. São Paulo tá demais. Tem dia fazendo 8 graus, 7. Para o Flamengo vai ser beira-frio. Amigos, Padrão quero Bruno. falar muito. O Berton trouxe esse panorama completo. Por exemplo, o Internacional tentando se recuperar depois de 2 derrotas, o Roger poupando jogadores, o Roger testando, por exemplo, o Ricardo Matias com o Borré. No Flamengo, Pedro se destacando, Felipe Luiz elogiando o Pedro, Pedro fazendo gol ao lado do Arrascaeta, e a gente tem uma tela agora. Podem jogar na Libertadores os dois juntos? Pedro e Arrascaeta na vitória contra o Internacional de ontem. 2 gols do Pedro, 2 assistências do Arrascaeta. 2 finalizações do Pedro e 3 do Arrasca. 2 finalizações do Pedro. Chances criadas, 6 do Arrascaeta, é um monstro. E 2 do Pedro. A nota do Bola de Prata? Só 7,94 para o Pedro, 7,34 para o Arrascaeta. Líderes no jogo, em vários quesitos, esses que estão com destaque amarelo. A seleção da rodada do Bola de Prata era só jogador do Vasco. Esses caras não entram não, Abel? Jogam vôlei? Tinha gente falando que o Pedro está atrapalhando o Arrascaeta ou algo parecido. Quero ouvir essas pessoas falando agora. A vovó falou isso, a vovó do nosso. Eu queria ouvir essa vovó. Fala aí, Eugênio. Olha, ontem o Inter entrou em campo com um time que deu muita liberdade ao Flamengo. O Flamengo teve muita liberdade, algo raríssimo no nível que você tem hoje de disputa, de intensidade, de competitividade do futebol brasileiro. O tempo que o Samuel Lino tem para esperar, olhar, trazer os companheiros ali para o passo é impressionante. É isso, então, o próprio Pedro, os 2 gols que ele faz com uma tranquilidade incrível dentro da área, sabe? E aí, cai no pé dele, ele tem muita qualidade. Tem um amigo meu que falou assim, é uma tacada de sinuca, ó. É mesmo. Conhece? Sim. E não foi? Foi. De canhota? O Flamengo controlou o jogo como quis. No final, naturalmente, ganhando de 3-0, tal, fiz um pouco no freio e tal. O Inter tentou ali, fez um gol, mas nada que pudesse botar em risco a vitória do Flamengo. Mais pontos na conta. O Campeonato Brasileiro segue firme na liderança. Né? Então, é isso. Dá para jogar junto? O Arrascaeta, óbvio que dá, com o Pedro. Mas o Pedro jogou ontem para descansar o Bruno Henrique, que vai jogar na quarta-feira. O próprio Felipe Luiz falou... Vai que o Felipe Luiz muda de ideia depois que o Pedro fez 2 gols e... Não vai mudar de ideia. Não? Vai jogar o Bruno Henrique na quarta-feira. Informação? Opinião? É só observar, Abel. É só observar as opções que ele tem feito. Mas ele ganha uma possibilidade, né? Aliás, uma porta... Você deixou uma pulguinha atrás da orelha, não, professor? Não, deixa? É uma porta que ele nunca fechou. Felipe Luiz nunca fechou essa porta. Nenhuma, né? Ele não fecha a porta. Ele sempre falou que dependia do Pedro. O Pedro voltou a entregar esse lance do contra-ataque. O Pedro vai de área a área, né? Por quê? Porque não era o Inter, gente. Não era o Inter. A aposta do Roger foi essa. Uma aposta até justificável. Eu não sei se vai ser entendida em caso de derrota. Se aí passar, volta... vai ser entendida. Se for eliminado... Então, é isso. Por que poupou? Ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada. Ele tem que ganhar esse jogo. Aliás, tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar por 2 gols para evitar pênalti. Não é uma tarefa fácil. Esse time do Flamengo toma meio gol por jogo no Campeonato Brasileiro, em média.
É muito complicado fazer gol no Flamengo. A gente fala muito do poderio ofensivo do Flamengo, mas no atual momento é tão difícil não tomar gols do Flamengo quanto fazer gols no Flamengo. Então é uma tarefa muito grande para um trabalho que tá aí na berlinda. O trabalho do Roger, infelizmente, para o meu ponto de vista, eu não gostaria que a vida fosse assim, mas é um trabalho que vai sofrer se o Inter, se ele tiver alguma oportunidade de continuar, se o Inter não passar. Então é um tudo ou nada. E essa questão anímica, a torcida, o jogo acaba, a torcida do Inter incentiva, mas eu acho que mais como uma atitude de passar confiança para os jogadores do que propriamente por achar que o jogo vai ser fácil. Não vai ser fácil, todo mundo sabe desse problema. O torcedor tem que acreditar, professor. É isso, mas é uma coisa do vamos lá. Galera colorada, não vamos lá. Até porque esse resultado é outra competição, é outra situação, mas ele pode respingar no jogo de quarta-feira. E a torcida sabe disso. Será? Não é o mesmo astral, né? O Inter agora tem a responsabilidade de mostrar que sendo ele, Inter, sendo os titulares... Sabe o que eu penso? Para mim não tem nada a ver um jogo com o outro. O Internacional fez o que tinha que fazer, sabendo que podia perder ontem. Mas se na quarta-feira as coisas não derem certo, todo mundo carrega essa mochilinha, né? Claro, mas eu acho que internamente a mobilização é outra. Eu estou com você, Abel. Acho que a conversa ela é bem direcionada, assim, porque mesmo com os titulares, enfim, poderia perder. O Flamengo é sempre um adversário muito difícil, independentemente contra quem ele joga, do que a gente pôde acompanhar mais ou menos na temporada. Na verdade, no trabalho do Felipe Luiz, principalmente essa temporada, dos adversários que conseguiram incomodar o Flamengo. A gente volta naquele jogo do Santos, como o Santos tirou o jogo por dentro do Flamengo, como a Arrascaeta ali não conseguiu participar. O Flamengo com o Lino, ele ganha uma alternativa muito forte. Perfeito. Muito forte. Então, é mais um ponto para o adversário se preocupar. Você tem que tomar cuidado de não focar só ali no... Claro, muita bola que vai para ele. Exatamente. Ele se tornou esse desafogo, porque o impacto foi imediato, né? Foi um jogador que entrou e já conseguiu ali dar uma alternativa muito legal por esse lado esquerdo que o Flamengo estava buscando. Estava, inclusive, comprometendo o time, né? E no momento que o Flamengo perde o lado direito, né? Exato. Que saem o Gerson e o Wesley. Exatamente. Aí ele estava deslocando até o Luiz Araújo para tentar fazer aquele lado. Não estava funcionando. Então, acho que o Inter pega o Flamengo nesse momento que tem uma peça a mais para se preocupar. Não é só fechar o jogo por dentro do Flamengo. O que você pensa, Mari, que o Internacional tem que mudar ou melhorar para conseguir essa classificação? Imaginando que o Inter tem, imaginando a força do adversário que é o Flamengo, imaginando o que aconteceu no primeiro jogo e a vantagem conquistada pelo Flamengo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre como, no meu ponto de vista, a ausência do Fernando impactou muito esse Internacional. Porque eu acho que no melhor momento não necessariamente o melhor momento sobre desempenho e resultado, mas quando o Inter já precisou se provar nessa temporada, no primeiro semestre, aquele momento que o Roger até deslocou o Fernando para a zaga, conseguia criar um sistema e um mecanismo que deixasse o Internacional defensivamente forte e lá na frente com peças de qualidade. Então o Inter começa a perder jogadores por lesão e os que não voltam, no caso do Fernando, ele deixa um buraco ali. Então acho que quando teve Bruno Henrique e Thiago Maia muito forte defensivamente, quando tinha opções de Carboneiro, enfim, de outros jogadores ali pelos lados, dava muito certo. Agora tem que contar com um bom momento do Borré. Ontem o Borré estava em campo. Tem que contar com um bom momento do Enner. Porque no primeiro jogo ele começou com o Matias, o Ricardo Matias, e o Borré e o Valência no banco. Exatamente. Ontem, como o Berton trouxe, fez um teste. Pode ser uma alternativa, os dois? Borré e Matias? Ele precisa de gol, né? Se o Borré funcionar, é uma ótima notícia para o Inter. Voltar a funcionar no nível que se espera do Borré, né? É uma ótima notícia. Se isso der certo, eu não sei se de saída. Acho que de saída ele não vai nessa. Mas é uma alternativa para o jogo. Ele vai ter 90 minutos para isso. Porque de saída ir para tudo ou nada não é inteligente contra o Flamengo. De saída numa partida eliminatória. Então, acho que o Inter tem que ter muita consciência ali da responsabilidade do jogo diante dos seus torcedores, ser um Internacional forte na marcação e aí sim aproveitar as oportunidades lá na frente. E aí pode ser com o Borré de saída. O que você pensa, Eugênio? O que o Inter pode fazer, o Roger pode... Se recuperar o Carboneiro é uma ótima notícia. Mas assim,
Claro que o Carvalheiro vinha sendo um jogador muito importante para o Inter, né? Vinha fazendo os gols assim, decisivos, que davam pontos para o time. Mas eu acho que, antes de tudo, é uma questão muito coletiva. É o jogo que você sabe que o seu time, mesmo que recupere o Carboneiro, mesmo que o Borré comece jogando e tal, o Inter entra em inferioridade técnica. É um fato. O Flamengo, tecnicamente, é melhor que o Inter. Isso determina o resultado de eliminação do Inter? Não. Ele vai precisar jogar com um espírito de entrega máxima, 200%, aquele tal jogo sem erros, sem desatenções, para tentar buscar pelo menos um golzinho que leve adiante para uma disputa de pênaltis, que seja, se conseguir mais para o Inter, melhor ainda. Mas é um jogo, sabe, o jogo do ano. É o jogo do ano. Isso pode passar por uma estratégia do técnico ou não, ou manter a estratégia do último jogo, só que com mais aplicação, com superação individual, evitando falhas, para tentar encarar um time que é melhor que ele. Isso aí tá posto. O Atlético conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. O Atlético é melhor que o Flamengo? Não, não é. O Atlético... Mas foi no confronto, né? No confronto ele conseguiu um gol no Maracanã, num erro de saída de bola do Flamengo. Um erro forçado, é verdade. O Flamengo, a gente sabe, tem esse problema, talvez seja uma dica, tentar subir marcação, mas tem que saber subir marcação. O Flamengo, uma vez confrontado com essa marcação intensa lá na sua saída de bola, normalmente tem dificuldades. Só que isso você não faz o jogo inteiro também. Você vai fazer em alguns momentos do jogo, início de segundo tempo, início de primeiro tempo. De vez em quando sobe um pouco mais, porque demanda muito fisicamente. E até por isso, com certeza, o Roger poupou jogadores. Mas tudo assim, pode tentar várias estratégias. Caminho para ganhar é fazer o jogo do ano. A melhor atuação do Inter até aqui na temporada. Pode acontecer. Claro que pode. Para isso tem que ter foco, tem que ter muita concentração e acreditar que é possível. Por falar em jogo do ano, a gente volta a falar sobre o estádio do Morumbis fazendo história. Aí você pensa, vamos falar de Santos e Vasco de novo? Não. Ontem foi um jogo histórico, maior goleada da história desse confronto. Mas amanhã tem história de novo no estádio do Morumbis, porque o São Paulo tenta chegar às quartas de final. Bom, rapaziada, é isso aí. Eu também estou aí de acordo com o pessoal. Eu acho que quarta-feira é um outro jogo, mas deu a entender aí como vai ser esse grande jogo aí de Flamengo e Internacional. Portanto, pessoal, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, dar seu like, compartilhe aí com a nação rubro-negra. E lembrando que o link vai estar aí na descrição, tanto aí da ESPN como da Sport TV, né, que foi esse jogo passou na Premier, né? Então, todos os créditos aí de tanto a imagem do jogo como do programa vai estar embaixo. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo. Até o próximo. Valeu!